Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa aula onde nós vamos resolver aqui a questão um da Olimpíada Brasileira de Física 2023, primeira fase, nível 2, a galera aí que está no primeiro e segundo ano do ensino médio. Beleza? Então, preste atenção, uma questão simples de mecânica, mas que é bem interessante a gente resolver aqui, tá? Então, antes de começar a resolver essa questão, preste atenção. Se você precisa aprender física e está com dificuldade, se você não consegue resolver as questões, não sabe por onde começar, não entende nada da teoria, fica tranquilo que existe uma solução para isso. Tudo que você precisa é um método de estudo, é saber qual é a ordem correta dos assuntos. E por último, você precisa de aulas sobre o assunto. Muita gente já vai para a última parte, aula sobre o assunto. É por isso que quebra a cara e não dá certo. Antes disso, você precisa de um método de estudo comprovado pela neurociência. Você precisa saber qual a ordem correta dos assuntos para depois você ter aulas personalizadas sobre os assuntos. Então, se você tem dificuldade, vou deixar na descrição aqui o link do meu Instagram. Entra lá para você ter acesso à mentoria em física específica para a Olimpíada Brasileira de Física. Fechou? Então vamos lá. Imagine uma cápsula espacial, parte da nave onde se encontram os astronautas de certa missão, está descendo para a Lua com uma velocidade constante de 2 metros por segundo, certo? Quando se encontra a uma altura de 4 metros da superfície lunar, os motores são desligados e a cápsula cai livremente. Então, até agora foi o que ele me disse. Tem uma cápsula, aqui já desenhei ela está se movendo com uma certa velocidade v. E esse v aqui, ó, ele possui 2 metros por segundo, tá? E ele diz o seguinte, olha, no momento que essa cápsula ela está a uma altura de 4 metros da superfície terrestre, no momento que a distância aqui ó, é 4 metros, os motores são desligados. Ou seja, nesse ponto aqui, exatamente no ponto de 4 metros de altura da superfície lunar, os motores da espaçonave aí da cápsula irá desligar, certo? Aí ele vai dizer o seguinte. Beleza, e ela está caindo livremente. A aceleração da gravidade na superfície da Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Está dizendo assim, não. Está dizendo assim, a gravidade na Lua ela é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. A que velocidade em metros por segundo a nave tocará o solo lunar? Tu está dizendo assim, tá, ela está vindo a certa altura a cápsula, quando chegar a uma altura de 4 metros, os motores são desligados, certo? E ela vai cair livremente esses 4 metros. Aí ele pergunta qual é a velocidade com que a nave vai atingir aqui a superfície lunar. Então a gente pode dividir esse ponto aqui, essa situação, em dois momentos. Posso dividir aqui ó, no momento que eu vou chamar momento A e no momento B. Fechou? Como a gente está falando de OBF, a gente está falando de estudantes que já têm uma noção mais aprofundada, tanto em física quanto em matemática. Então, pense só. A gente já tem que saber, a gente já tem que ter ideia qual é o conceito que a gente vai utilizar para resolver essa questão. A gente já sabe que a gente vai aplicar os conceitos de energia mecânica. Só pelas informações que ele deu na questão, a gente já sabe que a gente tem que aplicar. Porque sem isso a gente não vai conseguir resolver. Pode até ter outra saída, não tentei, certo? Mas assim, fica claro que a gente tem que aplicar os conceitos de energia mecânica, conservação da energia mecânica, tá? Só pelas informações que ele me deu. Então, olha só. Qual é a velocidade com que ela vai chegar aqui no ponto B? Eu vou chamar até aqui, ó, de velocidade no ponto B. Que velocidade é essa? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente vai desenvolver da seguinte forma. No ponto A, que foi justamente o momento em que ela desligou os motores, a gente pode dizer que a aeronave ela tem dois tipos de energia, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, partindo do princípio, vamos lá, partindo do princípio da conservação da energia, temos. O que que a gente tem? Considerando que o sistema é conservativo, a gente vai dizer o seguinte, olha, que a energia mecânica no ponto A, ela tem que ser exatamente igual à energia mecânica no ponto B. Fechou? Considerando o sistema. É isso que diz o princípio, né, da conservação da energia.
Que é a energia mecânica no ponto A? Bom, no ponto A, ela desligou os motores, porém, ela ainda tem uma velocidade porque ela está caindo, certo? Então, no ponto A, ela vai ter tanto uma velocidade como uma certa energia potencial gravitacional, tomando como referência aqui a superfície da Lua. Então, no ponto A, eu posso dizer o seguinte, que ela vai ter energia cinética mais energia potencial gravitacional, ok? No momento que ele colidir aqui no ponto B, vamos dizer que é milésimos de segundo antes de colidir, a gente pode considerar que ele não tem energia potencial gravitacional, porque ele vai estar em cima do nosso referencial. Portanto, a energia potencial gravitacional é zero. Só que ele vai ter qual outro tipo de energia? Ele vai ter outra energia cinética. Porque ele está sobre o campo gravitacional da Lua, a Lua vai começar a puxar essa cápsula para baixo, a velocidade dele vai começar a aumentar. Então, no ponto A, ele tem uma certa velocidade, e a gente espera que no ponto B, a velocidade vai ser maior do que 2 metros por segundo, porque está caindo em direção à Terra. A Terra está puxando ele, então essa velocidade vai aumentar, como se fosse uma queda livre. Certo? Então, aqui eu vou até numerar assim, ó, energia cinética em A, energia cinética em B. Fechou? Então, vamos abrir essas equações. Quais são essas equações? A equação da energia cinética é 1/2 da massa da cápsula vezes a velocidade em A ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional, que é mgh. Tem que ser igual à energia cinética em P, que vai ser 1/2 da massa da cápsula vezes a velocidade em B ao quadrado. Que é justamente essa velocidade que a gente quer encontrar. O que que a gente pode fazer aqui? Olhando para essa equação, eu já sei que a gente pode cortar aqui os m's, que são as massas. Precisa eu colocar em evidência, já é para saber, né? Se eu colocar aqui em evidência, eu corto esse m com esse m, junto com esse m. O que é que vai sobrar aqui, ó? Vai sobrar 1/2 de VA ao quadrado mais GH igual a 1/2 de VB ao quadrado. Tá? Só possamos dizer assim, olha, a física do problema acabou no momento que eu montei essa equação aqui, interpretação física. O ponto mais difícil aqui é entender qual é o conceito que a gente vai utilizar para resolver a questão. A física do problema acabou no momento que eu montei essa equação. Agora, o que que a gente está fazendo? Matemática, algebrismo, para a gente encontrar justamente quem ele pediu, que é a velocidade B. Então, a gente vai ter que, de uma forma ou de outra, isolar esse B aqui, certo? Então, o que que a gente vai fazer? O 2 está dividindo, né? Vai passar lá multiplicando. Então, o VB, ó, velocidade B ao quadrado, ela vai ficar da seguinte forma, tá? O 2 vai multiplicar todo mundo que está do outro lado, ou seja, vai ser 2 que multiplica 1/2 velocidade A ao quadrado mais GH. Como é que vai ficar isso aqui, ó? O 2 vai multiplicar aqui, né? Ó, o 2 vai multiplicar aqui, então vai ficar só VA ao quadrado mais 2GH. Certo? Então, o VB está elevado ao quadrado, ele passa para o outro lado em forma de raiz, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, que... Oxi, por que ele está fazendo isso? A velocidade VB, que é justamente o que a gente quer, vai ser justamente a raiz quadrada, certo? Reto. Justamente a raiz quadrada de VA elevado ao quadrado, mais 2 vezes G vezes H. Então, a gente pode agora só substituir os valores. Substituir os valores, a gente vai ver o quê? Raiz quadrada, vou fazer passo a passo com vocês aqui. Quem é a velocidade A? É justamente o 2 metros por segundo, certo? Que é a velocidade no ponto A, que vai ficar ao quadrado, vai ficar 4. Mais 2 vezes a gravidade, que é 1,6, vezes a altura, que é 4 metros. O que que a gente vai ter aqui? Vamos fazer assim, 2 vezes 1,6 dá 3,2, certo? 3,2 vezes 4, a gente vai ter 8, 12, né? Vai ter aqui, ó, 12,8. 12,8 com 4, 12, 13, 14, 15, 16, dá 16,8. Ou seja, a velocidade em B vai ser raiz quadrada de 16,8. Tá?
Qual é a raiz quadrada de 16,8? A gente sabe que 4 vezes 4 é 16, né? 4 vezes 4 é 16 e 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz quadrada disso aqui, ela está entre 4 e 5. Vamos olhar aqui os itens, ver se tem algo próximo. Aqui, ó, não pode ser 12, nem pode ser 3, né? Então, como está entre 4 e 5, a gente vai colocar aqui, ó, item B. É 4,1 metros por segundo. Fechou? Então, a velocidade B seria 4,1 metros por segundo. Eu acho que ele deve ter pedido lá aproximadamente, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a velocidade e a observação né, aproximadamente. Fechou? Então, lembra, não utilize calculadora, tá? Faz essas continhas simples aqui de matemática. A gente tem que ter esses macetes para resolver, porque a gente está falando de uma prova que exige um pouco mais de você que está estudando. Então, a raiz quadrada aqui, a gente já tem que saber essas manhas de resolver a raiz quadrada, que é muito simples. Certo? Faz as continhas ali, literalmente, faz ali do lado da prova. Às vezes tem algumas que, com o passar do tempo, você começa a fazer aqui de cabeça. Você consegue resolver, certo? Mas são contas simples, nada demais. O problema maior aqui é só montar a questão. Entender qual é o assunto que a gente vai utilizar, né, que a gente conseguiu. E, por fim, fazer o algebrismo. Mas lembra, sem dominar a matemática básica, tu não consegue aprender física, porque eu preciso da matemática, minha matemática precisa estar afiada para me conseguir desenvolver a equação física. Vamos supor que tu não soubesse matemática, tu ia parar aqui, ó. Tu ia parar aqui. Conceito físico, tá aqui. Fechou. Se tu não soubesse algebrismo, se tu se enrolar no algebrismo, você vai chegar na resposta errada. Então preste atenção, é impossível aprender física sem dominar a matemática, sem dominar a matemática básica. Então, aprende matemática, se tu tá com dificuldade, nem adianta. Aprende matemática básica para depois aprender física, juntar os dois e obter sucesso. Beleza? Então fica aí a questãozinha da OBF de 2023, nível 2. Tchau, tchau e até a próxima aula.